Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amado Deus, nesta hora, Senhor, quando nos colocamos diante deste meio de comunicação, Senhor, dentro desse estúdio, quero pedir, ó Deus, que abra, Senhor, as comportas dos céus, as janelas, as portas, ó Deus. Ó Deus, tudo aquilo que vem impedir, ó Deus, que algum filho teu ouça a tua palavra, Senhor, que possa ser repreendido agora, ó Deus, pelo teu poder, ó Deus. Abençoa, Senhor, esta geração. Abençoa, Senhor, esta população dessa cidade, Senhor. Que através dessa programação, dessa palavra, cadeias possam se romper, ó Deus. E o teu nome possa ser glorificado, Pai. Pois a tua palavra diz, ó Deus, que o teu nome está acima de todos os nomes. De todos os nomes, ó Deus. Não existe nenhum outro nome que ultrapasse a grandeza do teu, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem sobre a maratona de Deus. E eu li o livro de Hebreus e hoje, meditando essa palavra, eu pude chegar a esse tema, a maratona de Deus. Quando a gente fala maratona, a gente lembra logo de corridas, né? Atletas, a gente lembra aí da corrida de São Silvestre, que acontece em São Paulo, e outras demais corridas, até mesmo a volta da Pampulha, né? Onde existe ali uma premiação para quem ganha aquela maratona, onde existe ali uma prova para ver quem vai chegar ao final. E eu pude meditar um pouquinho nessa palavra maratona, e pesquisando a fundo a gente vê que maratona, a palavra maratona, ela significa uma ação individual ou coletiva para demonstrar através da prática habilidades ou destrezas de alguém. E a palavra maratona ainda sugere uma ação continuada na busca de resultados e de superação. E a palavra maratona surgiu no ano 490 a.C. na Grécia. Então a palavra maratona ela já subsiste muito antes de Cristo nascer e trazer a salvação ao mundo. A palavra maratona já tinha uma existência. E ela surgiu com um guerreiro chamado Filipenses, que era um soldado grego. Diz a história, né, que aquele soldados estavam ali enfrentando uma guerra, e eles estavam em menor número. E como os soldados gregos eles estavam em menor número, o capitão, o general daquele soldado, pediu que ele corresse. Ele tinha uma habilidade de correr, né? E ele corresse até a cidade de Atenas para pedir apoio a demais soldados. E aquele soldado correu 42 quilômetros e chegando em Atenas, ele chamou lá mais 10.000 soldados. Eles vieram e venceram a guerra onde eles estavam. E aquele capitão pediu de novo para ele: volta agora para avisar a Grécia que vocês venceram a guerra, que nós vencemos a guerra. E aquele soldado retornou de novo 42 quilômetros para avisar, e a única palavra que ele chegou a dizer quando chegou em Atenas, que ele chegou a falar, foi: vencemos, caiu e morreu. Então ali surgiu a palavra maratona. E essa palavra surgiu 490
anos antes de Cristo. E aí eu pego o livro de Hebreus e o apóstolo Paulo, cheio de sabedoria, vem e fala essa palavra que eu li com vocês, no versículo 1 do capítulo 12, que diz assim, olha, corramos. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu essa palavra, ele já sabia da existência de até mesmo os atletas de Cristo, ele deu exemplo disso na Bíblia, né, das provas, né, e eu acho interessante essa palavra, que a carreira que está nos proposta. E aí a palavra de Deus diz, para corrermos. E tem dois motivos, Flávio, que nos ensina a ter na cabeça, na mente, para que correr essa carreira? Para quê? E o primeiro motivo que eu quero falar com você, para você não desistir e continuar correndo a carreira de Cristo, é porque Cristo correu a carreira. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 1, ele fala assim, portanto, nós também. Então ele está dizendo que Cristo correu e nós devemos correr também. Então quem correu essa carreira também foi Cristo. Quando Cristo veio à Terra, ele correu uma carreira. Ele passou por essa carreira. E o apóstolo Paulo agora vem nos ensinando a ter esse mesmo exemplo, a seguir esse mesmo exemplo. Ele diz assim, olha, pois nós também, pois estamos rodeados de uma grande nuvem, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então há uma carreira que está proposta. Cristo deixou uma proposta de caminhada para nós. Cristo, quando ele foi elevado aos céus, logo após a sua ressurreição, ressurreto, ele não deixou simplesmente o seu nome na terra, ele deixou uma carreira proposta. E o segundo motivo que nós devemos correr essa carreira é porque nós estamos rodeados de testemunhas. Eu tenho aprendido com muita dificuldade e luta que nós cristãos devemos ser exemplos. E o exemplo, ele é a maior pregação. Nós estamos aqui hoje numa rádio com uma boa audiência e sabemos que pessoas estão nos ouvindo e esse testemunho precisa ser deixado, porque muitas vezes o testemunho fala muito mais do que 1000 palavras. Então o segundo motivo que nós devemos percorrer a carreira é que com o nosso caminhar, somente com o nosso caminhar, já vamos ganhar almas para o reino dos céus. Já vamos ganhar pessoas para Deus. E como correr essa carreira? Sabemos que na maratona da Pampulha, lá de São Paulo, São Silvestre, existem regras. Né? Ali tem o grupo ali, o pelotão de elite. Não todas as pessoas que querem correr, sabemos que em São Paulo mais de 10 mil pessoas percorrem a maratona, mas somente um grupo ali seleto que passou por algumas provas antes pode correr na frente. Meu querido, na maratona de Deus não existe queridinhos e nem pelotão de elite. Porque Deus diz a sua palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Então hoje, tanto que quer que seja pastor, quer que seja cantor, quer que seja uma pessoa recepcionista, quer que seja um irmão, um líder de célula, um discípulo, todos podem correr junto esta carreira. E como que nós vamos conseguir passar pelas provas dessa maratona? O versículo 2, o primeiro ainda, né? Versículo 1 diz assim, deixamos todo embaraço. O que é embaraço? A gente vê essa palavra embaraço, eu vejo como se fosse um nó, como se fosse uma teia prendendo, né? E nos dias atuais, eu estava conversando com um colega meu hoje, descendo da empresa, e estava falando das dificuldades dos dias atuais. O cristão nunca foi tão bombardeado sutilmente como está sendo hoje. Antigamente pegava seus cristãos e matava ali nas arenas de Roma, né? E arrastava pelas calçadas e perseguia até mesmo com a morte. Hoje essa perseguição acabou, mas existe uma perseguição silenciosa contra os cristãos. É através da internet que leva muitas vezes malefícios às pessoas, através da mídia que está despojando cada vez mais maldades, pensamentos maldosos. A mídia está incentivando cada vez mais a pessoa a ter uma vida promíscua, adúltera, pecaminosa.
a ter uma vida longe da vontade da criação, do Criador. E isto está trazendo grande transtorno para a fé. Então, meu querido, nessa tarde, nesse fim de tarde, já estamos quase iniciando a noite, deixe todo o embaraço. Eu falo com milhares de pessoas e eu não sei dizer, expressar, talvez especificar qual que é o embaraço que está tentando te tirar da maratona que vai para o céu. Na maratona de São Silvestre e demais maratonas, você vai caminhar até um certo ponto, quem chegar primeiro ganha. A nossa maratona é a vida. E dependendo da vida que você tiver com Deus na terra, você vai receber a sua recompensa. A palavra do Senhor diz assim: não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem um galardão no Senhor, tem uma recompensa no Senhor. Então eu falo hoje com pessoas que talvez estão passando por embaraços, talvez de vícios, talvez de depressão, talvez de falta de harmonia na família. Quantas famílias que não se falam, irmãos, parentes, né? Quantas pessoas estão vivendo uma situação de calamidade, desemprego, às vezes doenças, e esse embaraço talvez está tentando te impedir de percorrer a carreira que Deus propôs para você. Deixe esse embaraço hoje em nome de Jesus. Apóstolo Paulo falou assim: deixando todo o embaraço. Preste atenção aqui que ele não especifica qual embaraço, ele fala todo embaraço. Seja familiar, seja no trabalho, seja na escola, qual que for a sua luta que está impedindo você de servir a Deus. Eu costumo dizer que Deus prova os seus filhos. Ele prova as pessoas que servem Ele para produzir paciência. O apóstolo Paulo disse: a prova produz paciência. Mas, queridos, não confunda. A prova que Deus manda, ela não impede você de servir Ele. Se tem alguma prova impedindo você de servir a Deus, ela não é de Deus, ela é do maligno. Repreenda, abandone o embaraço e volte para a maratona. Volte para a carreira hoje em nome de Jesus. E o segundo motivo, a segunda regra dessa maratona, é deixar o pecado. O apóstolo Paulo fala assim claramente aqui, irmãos, no primeiro versículo: deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Se naquela época já tinha uma cultura menos tecnológica, menos tão permissiva, né? Se naquela época o apóstolo Paulo já dizia que o pecado tão de perto de rodeia, imagina hoje nos dias atuais. O pecado, como diz o louvor do Thales Roberto, ele todo dia ele vem, ele rodeia, ele está querendo pegar vocês de qualquer forma. Mas o apóstolo Paulo fala: deixar o embaraço e também o pecado. E, meu irmão, não existe segredo para resistir pecado. Tem muita gente que fala, pede a Deus assim: ó Deus, me dá união. Né? Outro dia nosso pastor Wagner pregou assim maravilhosamente bem: me dá paz. Paz eu dá mesmo, me dá união, me dá harmonia. Você tem que lutar por isso, irmão. Deus pode te ensinar a ter essas coisas, mas existem virtudes no ser humano que é nós que temos que levar a ter. Então deixe hoje, a Bíblia fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você vence o pecado quando você resiste ele, quando ele vem, porque nós somos humanos. Todos nós temos uma fraqueza, ou várias fraquezas. Mas a presença do Senhor Jesus, do Espírito Santo nas nossas vidas, nos faz forte para resistir os dias maus, os dias de fraquejo, os dias de desejos que não são do Senhor. Então hoje, resista. Hoje, deixe o embaraço. Hoje, deixe tudo aquilo que não te chega a Deus. Deixe tudo aquilo que te afaste de Deus. E persiga a carreira. E corra. E eu acho engraçado que a palavra de Deus diz assim: correr com paciência. E o Flavinho, meu líder, ele fala isso. Tem hora que eu acho, gente, Deus é engraçado demais, né? Como que pode correr com paciência, Flávio? Correr com paciência. Aí, às vezes, a pessoa que não tem visão espiritual: meu Deus, como é que eu vou correr com paciência? Eu tenho que correr devagar, então eu tenho que correr devagar, né? Mas correr com paciência, amado, significa correr sem perder o foco.
Correr com paciência é fazer a obra de Deus a tempo e a fora de tempo. É você caminhar na certeza do seu alvo. Teve um estudioso, uma certa época, que escreveu uma frase que eu acho muito fantástica, que fala assim, obstáculo é aquilo que você vê quando tira os olhos de sua meta. Qual que é a meta do cristão? É o céu. A meta do cristão é pregar a palavra de Deus e salvar vidas. Quando o cristão começa a olhar para problemas familiares, problemas de trabalho, financeiro, porque a Bíblia diz assim, querido, se o Senhor cuida dos passarinhos, se o Senhor vestiu os lírios do campo, que nem Salomão, com toda a sua grandeza e reinado, conseguiu vestir igual eles, querido, larga a ansiedade. Ansiedade causa depressão. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e deleita-te, descansa. Ter fé é colocar o problema na mão do Senhor e deixar de ajudar Deus. Deus não precisa de ajudinha humana, mãozinha humana. E olha para frente, olha para Jesus. O segredo da boa carreira e de seguir e conseguir chegar ao alvo, apóstolo Paulo deixou aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu quero te dizer hoje, nessa programação, na autoridade que há em o nome do Senhor Jesus, que não existe fé em nenhum outro ser, em nenhum outro objeto que não seja Jesus. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Fé, querido, você só vai ter em Jesus. Você só vai achar fé em Jesus, porque Ele é a fonte da fé. A fé, ela diz, a palavra de Deus, que ela espera das coisas que nós não vemos, mas sabemos que vamos possuir. Então hoje, tenha fé que a sua vida é uma carreira. A partir do momento que você nasce, você já está na competição para o céu. Você já está na maratona para Deus. Não pense que a vida vai ser fácil. Não pense que os momentos são fáceis. Eu costumo dizer na minha palestra para os alunos que o mundo não vai parar para você descer numa escadinha de ouro, não. Meu querido, Jesus, ele disse assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus também, quando se fez carne, se fez homem, para conseguir a nossa salvação na cruz do Calvário, ele passou por tentações, aflições, mas ele teve bom ânimo. E o apóstolo Paulo reflete isso também. Ele diz assim no versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Meu querido, suporte. Suporte. Está difícil, está doendo. A luta dói, a lágrima desce. Mas suporte. Porque a palavra de Deus diz, não desfaleçai as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa no Senhor. Não é no homem, não é no patrão, não é na família, é no Senhor. A sua vitória vai vir de Deus. A sua fé vem de Deus. E depois o apóstolo Paulo disse assim, olha, lá em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A pior coisa que pode existir, está em 2 Timóteo 4,7 isso, é um jovem, é uma pessoa, é uma mulher, é um irmão em Cristo que não tem fé, que não tem otimismo. O otimismo é a asa, a fé é a asa que te leva aos céus. Tem que ter coragem, tem que ter vontade. Para vencer a luta tem que ter fé. E não pode retroceder. E o Anderson, Geração Atos, ele prega uma palavra que em Hebreus mesmo, né? No versículo 11, Hebreus 11, 38. Quando fala dos heróis da fé, ele diz assim, homens dos quais o mundo não eram dignos. Existiram homens e existem homens nos dias de hoje, talvez não muitos, que a terra não é digna que eles estejam nela, de tão focado que eles estão, de tão focado no céu. Querido,
Deixe todo embaraço hoje. Deixe tudo aquilo que te afaste de Deus. Tudo aquilo que quer te fazer retroceder. E se essa luta pela qual você está passando tem te impedido de cultuar, de servir a Deus, de pregar, não é uma aprovação de Deus, é do maligno. Repreenda em o nome do Senhor Jesus. Porque a aprovação que Deus manda, ela não desanima. A prova que Deus manda, ela produz paciência, ela produz vitória. E através das provas que Deus manda, Ele te ensina a caminhar e correr a maratona. Correr com paciência, é correr com foco, é ser constante. Ser constante. Tendo paciência, porque a maratona não é um asfalto, não é 42 quilômetros. A maratona é quando você entrega a sua vida a Jesus, a partir daí começa a carreira. E ela vai até o dia que você vai ser tirado dessa terra. Quer seja por morte, quer seja por arrebatamento. A carreira termina no céu. E o galardão vai ser a coroa de glória. Porque o apóstolo Paulo disse em Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé e recebi a coroa de glória. E eu tenho uma notícia para você. Na carreira do mundo aí, na maratona do mundo, quem ganha recebe o primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, um prêmiozinho lá de 20 mil, 30 mil, uma medalha e tal. Os demais, fica tudo chué. Mas na maratona que Deus instituiu, todos que conseguem trilhar e passar a linha de chegada, recebe galardão, sem diferença, porque Deus tem vitória para todos que nele crê, nele espera e nele percorre a sua carreira. Cristo, Ele deixou este exemplo na cruz do Calvário, quando Ele comprou para si povos de todas as tribos e nações. Ele quer estar com você nos céus um dia, para viver de glória em glória. Não desista, querido. Muitas são as lutas, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor conhece todas elas. A Bíblia fala que a alma do Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Não tem prazer. É momento de você deixar todo o embaraço, correr a maratona que está proposta, e o fim dela será o seu galardão. Hoje, eu não sei por qual momento você está passando, mas não deixe que esse momento tire a maratona, você da maratona, da fileira que vai para o céu. Corra com paciência.